Num mundo governado pelo poder, o rei branco Lycantheron era o predador supremo. A sua força era lendária, o seu reino vasto, a sua linhagem a mais pura em 1000 anos. Quando ele anunciou a grande missão de encontrar sua companheira e rainha, 10.000 lobas de todos os cantos do continente invadiram a capital. Eram duquesas cobertas de joias, guerreiras com cicatrizes como troféus e feiticeiras com olhos cativantes. Todas elas disputavam a sua atenção pela honra de se tornarem a sua lunar. Mas a antiga magia do vínculo de companheirismo não se importa com poder ou riqueza. Ela procura a metade que falta, um eco na alma. E encontrou o seu eco não no grande salão de baile, mas nas sombras das cozinhas do castelo, no coração de uma silenciosa rapariga ômega, que ninguém jamais tinha realmente visto. O coração do reino da lua prateada, a cidadela de Lunara, era uma sinfonia de caos. O ar normalmente fresco, com o aroma de pinheiro das montanhas circundantes e pedra das antigas paredes do castelo, estava agora carregado com um miasma enjoativo de perfumes caros e concorrentes. Desde os pisos de mármore polido do grande salão até os parapeitos mais altos, o castelo estava repleto de lobas de todas as classes e linhagens imagináveis. Eram as esperançosas, as ambiciosas, as desesperadas, todas atraídas pelo decreto real. O rei Theron Blackwood, o Lycan Branco do Norte, procurava a sua companheira. Nas profundezas dos corredores da cidadela, longe das sedas cintilantes e dos sorrisos ensaiados, a sinfonia era de um tipo diferente. Aqui, nas cozinhas cavernosas, o ar era uma mistura úmida de carne assada, pão cozido e o cheiro forte do sabão de cozinha. Era um mundo de panelas a bater, ordens gritadas e vapor a chiar. E no meio dessa cacofonia movia-se Emma. Para os outros funcionários da cozinha, Emma era pouco mais do que um fantasma, uma rapariga de 19 anos, com cabelos da cor das folhas caídas do outono e olhos de um cinza claro surpreendente, como um céu lavado pela tempestade. Ela era uma ômega, a posição mais baixa na sua sociedade rígida, uma órfã sem nome de família. Mas a sua característica mais marcante era o silêncio. Emma nunca falava, nem uma palavra. Ela movia-se com uma quietude não natural. As suas mãos, embora rachadas e calejadas pelo trabalho, eram suaves e delicadas enquanto esfregava panelas ou amassava massa. Os outros há muito tinham parado de tentar falar com ela. Simplesmente davam-lhe ordens com gestos bruscos ou falavam sobre ela como se ela não estivesse lá. "Mais lenha, rapariga!" gritou Marta, a chefe de cozinha. Uma mulher corpulenta, cujo temperamento era tão ardente quanto os seus fornos. Emma simplesmente acenou com a cabeça, baixando os olhos cinzentos, e saiu para o pátio. A sua única amiga era Ana, outra jovem ômega, que estava sempre nervosa e ansiosa. Ana alcançou-a junto à pilha de lenha, com as mãos a apertar o avental. "Emma, ouviste dizer que a senhora Selena Devalu chegou esta manhã? Dizem que a sua carruagem era feita de madeira dourada e puxada por 8 garanhões pretos. O beta do rei, Kyle, recebeu-a pessoalmente." Emma parou com um tronco nos braços e lançou a Ana um pequeno olhar interrogativo. "Ela é filha do Duque Delwes", sussurrou Ana, inclinando-se para mais perto, como se estivesse a partilhar um segredo de estado. "Todos dizem que é ela. Ela é linda, uma fêmea alfa de alta posição, e a sua linhagem é quase tão antiga quanto a dos reis. Dizem que o seu lobo é uma magnífica besta prateada." A expressão de Emma não mudou, mas um lampejo de algo indecifrável passou pelos seus olhos. Ela simplesmente ajustou os troncos nos braços e virou-se para voltar para dentro. "Nunca te perguntaste", insistiu Ana, seguindo-a, "como seria ser escolhida? Ser uma rainha lunar?" Emma parou e olhou para a amiga. Colocou gentilmente a lenha no chão e estendeu os dedos, tocando levemente uma pequena cicatriz irregular que aparecia na gola da túnica de Ana. Era uma marca de castigo por ter entornado vinho sobre um senhor visitante há um mês. A mensagem de Emma era clara, transmitida naquele único toque gentil. "Este mundo não é para nós. Ser notada é estar em perigo." Os ombros de Ana caíram. "Eu sei, é apenas um sonho tolo." Naquela noite, Emma não conseguiu dormir. A energia que vibrava pelo castelo era uma força palpável, uma mistura de ambição, esperança e ansiedade que se infiltrava pelas próprias pedras. Ela saiu do pequeno catre que dividia com outras 3 criadas e dirigiu-se ao único lugar onde se sentia em paz.
O conservatório com telhado de vidro, na extremidade esquecida dos terrenos do castelo. Estava repleto de plantas noturnas raras, e o seu teto abobadado oferecia uma vista perfeita e desobstruída da lua. Sob o brilho leitoso da lua cheia, a sua verdadeira natureza despertou. Todos os lobisomens sentiam a atração, mas para Emma era diferente. Não era um chamado para a caçada selvagem ou uma onda de energia da matilha. Para ela, era uma ressonância silenciosa, uma sensação de ser vista pela única entidade que importava, a deusa da lua. Ela não se transformou. Os ômegas costumavam ser mais fracos, os seus lobos menores e mais submissos. Mas não era por isso que ela se continha. O seu lobo era um segredo, uma parte dela que mantinha trancada ainda mais ferozmente do que a sua voz. Era um segredo envolto no trauma que lhe roubara as palavras há tantos anos. Ela fechou os olhos, respirando o aroma das flores da lua e da terra úmida. Uma paz estranha tomou conta dela. Que, longe do barulho e do julgamento, ela não era apenas a ômega silenciosa. Ela era Emma, e por algumas horas preciosas, isso era suficiente. Ela não tinha ideia de que centenas de metros acima dela, na torre mais alta da cidadela, um rei estava a sentir tudo menos paz. O rei Theron Blackwood estava na varanda do seu solário, o ar frio da noite fazendo pouco para esfriar o fogo inquieto em seu sangue. Ele era uma figura impressionante, um rei no auge da sua vida, aos 28 anos. O seu cabelo era da cor de prata fiada, uma característica da sua antiga linhagem, e os seus olhos eram de um azul elétrico penetrante. Mas a verdadeira prova da sua linhagem era a sua forma semelhante, um lobo enorme de pelo branco puro e imaculado, uma criatura de mito e profecia não vista em 5 séculos. Este estatuto lendário era tanto uma bênção como uma maldição. Impunha respeito, até mesmo medo, tanto aos seus aliados como aos seus inimigos. Dava-lhe uma força superior a qualquer outro alfa, mas também o isolava. Os seus sentidos eram tão apurados que a constante enxurrada de ruídos, aromas e emoções dos milhares de convidados parecia um ataque físico. Os perfumes penetrantes davam-lhe dor de cabeça. A conversa bajuladora irritava os seus ouvidos e o aroma avassalador de desespero pairava no ar como um sudário. O seu beta e amigo de longa data, Kyle, entrou na varanda atrás dele. Kyle era o oposto de Theon em muitos aspectos. Cabelo escuro, calmo e pragmático. A sua presença era uma força estabilizadora. Devias estar a descansar, disse Theron Kyle em voz baixa. A cerimônia final da escolha é amanhã à noite. Descanse, Theron, soltou uma risada humorística. Como posso descansar quando o meu futuro está a ser exibido diante de mim como um prêmio numa feira rural? 10.000 mulheres, Kyle, e o meu lobo está em silêncio por cada uma delas. Era a verdade. O seu licantropo interior, um ser de instinto e magia antiga, deveria ter reconhecido a sua companheira no local, pelo cheiro. O vínculo deveria ser um reconhecimento cataclísmico que abalasse a alma. Ele tinha se encontrado com duquesas, guerreiras e princesas. Ele tinha dançado com elas, falado com elas e não sentiu nada. Nem uma faísca, nem um sussurro. A senhora Selena parece confiante. Kyle observou cuidadosamente. O senhor Valerius tem deixado claro que acredita que a união entre a sua filha e você solidificaria a fronteira sul do reino. Terence cerrou os dentes ao ouvir o nome do pai de Selena, o senhor Valerius. O homem era um jogador político astuto, com a sua ambição mal disfarçada por uma aparência de lealdade. Valarius é uma cobra, assim como a sua filha. Ela olha para a coroa, Kyle, não para mim. O seu perfume é forte, ambicioso. O meu Lishan acha-o abrasivo. Kyle suspirou. O conselho está a ficar inquieto. Dizem que um rei sem rainha, um Lycan sem companheira, é um desequilíbrio. Os ataques de bandidos nas terras agrícolas do leste estão a tornar-se mais frequentes. Eles precisam de ver o seu rei estabelecido e forte, uma frente unida, e uma ômega silenciosa das cozinhas dificilmente é uma frente unida. Theron murmurou mais para si mesmo do que para Kyle. O seu olhar desviou-se para os extensos terrenos do castelo abaixo. Por um breve momento, os seus olhos hipersensíveis captaram um movimento no antigo conservatório. Uma figura solitária banhada pelo luar, demasiado longe para ver claramente. Mas a quietude da pessoa intrigou-o. Então, um aroma. Era fraco,
quase completamente abafado pela cacofonia de perfumes do castelo principal, mas os seus sentidos Lycan, afiados como uma lâmina, captaram-no. Era diferente de tudo o que ele já tinha cheirado. Não era um perfume criado por um alquimista. Era natural. Cheirava a coisas selvagens, a lugares escondidos, a terra encharcada pela chuva, a pétalas de lua em flor e a algo mais, algo limpo e puro como neve recém-caída. Era um aroma de paz profunda e força silenciosa. O seu Lycan, que estava taciturno e adormecido há semanas, agitou-se dentro dele. Um grunhido baixo e curioso ressoou no seu peito. Meu. Antes que ele pudesse processar, o aroma desapareceu, levado pelo vento. Theron piscou, abanando a cabeça. Devia ter sido um truque da noite, um aroma fantasma nascido do seu próprio desespero. Talvez tenhas razão, disse Thien, voltando-se para Kyle. Talvez eu esteja apenas cansado. Mais uma noite. A deusa da lua guiará a minha escolha na cerimônia final. Ela tem de o fazer. Mas, ao regressar aos seus aposentos, a memória daquele aroma fugaz permaneceu na sua mente. Era uma única nota pura numa sinfonia de outra forma dissonante e discordante, e pela primeira vez em muito tempo, o rei Lichen Branco sentiu um lampejo de algo que pensava estar morto há muito tempo. Esperança. O grande salão era um espetáculo de tirar o fôlego, de poder e pompa. Milhares de velas brilhavam em enormes candelabros de ferro, a sua luz refletindo-se nos tetos dourados e nas joias que adornavam os pescoços e braços dos aspirantes. Os lobos mais poderosos do continente estavam reunidos, todos vestidos com as suas melhores sedas e veludos. O ar estava elétrico de expectativa. Num estrado elevado, estava sentado o rei Teren, uma visão de poder real nas suas vestes prateadas e pretas. O lendário licantropo branco parecia em tudo um rei, mas os seus olhos azuis penetrantes traíam um profundo cansaço enquanto examinavam o mar de rostos diante dele. Ao seu lado, Calo permanecera estoico e alerta, enquanto os membros do Conselho Real, incluindo o presunçoso Lord Valerias, observavam com grande interesse. A cerimônia era uma apresentação final. Cada uma das 100 finalistas escolhidas por sua posição e prestígio caminharia diante do trono, faria uma reverência e permitiria que o rei as cumprimentasse formalmente. Era uma formalidade, mas necessária. A esperança era que, nesta reunião sagrada final, o vínculo de companheirismo se revelasse. Um por um, eles se aproximavam. Duquesas com sorrisos impecáveis, mulheres guerreiras com porte orgulhoso, feiticeiras com olhares sedutores. Theon era cortês com cada um deles, com sua expressão e máscara de realeza indecifrável. Mas, por dentro, o seu Lycan permanecia teimosamente em silêncio. Ele não sentia nada. Os aromas eram avassaladores, os discursos ensaiados eram vazios. Finalmente, foi a vez de Lady Selina. Um silêncio tomou conta da multidão. Ela era inegavelmente deslumbrante, uma fêmea alfa escultural num vestido de seda vermelho sangue que se agarrava ao seu corpo poderoso. O seu cabelo preto estava penteado numa coroa intrincada e os seus olhos escuros brilhavam com confiança. Ela não apenas caminhava. Ela deslizava como um predador no seu elemento. Ela chegou ao altar e fez uma reverência profunda e impecável. Vossa Majestade, disse ela, sua voz, um ronronar sensual que ecoou pelo salão silencioso. Ofereço minha lealdade, minha força e minha linhagem para servir a Vossa Majestade e ao reino da lua prateada. Lord Valerias sorriu de seu assento no conselho. Era isso, a combinação perfeita, uma união de poder. Theon olhou para ela, viu a sua beleza, reconheceu a sua força e sentiu o cheiro metálico e pungente da sua ambição. Mas não sentiu absolutamente nada. Um vazio profundo instalou-se no seu estômago. Estava acabado. A escolha tinha sido um fracasso. Enquanto se preparava para dar uma resposta educada e indiferente, aconteceu novamente. Aquele cheiro. Desta vez, era mais forte, mais claro, cortando os perfumes sufocantes como um raio de luar através de uma nuvem de tempestade. Flores silvestres e neve, paz e consolo. Vinha de algum lugar dentro do salão. A cabeça do rei ergueu-se, os seus olhos azuis, de repente brilhando com uma luz interior, as pupilas dilatadas, tornando-se quase pretas enquanto o seu Lycan avançava, assumindo o controlo. Não era um fantasma, era real. Companheira,
A palavra explodiu na sua mente. Um rugido possessivo primitivo que silenciou tudo o resto. O seu lobo estava acordado e exigente. Não se importava com cerimônias ou política. Só se importava com aquele cheiro. Ignorando o suspiro chocado e ofendido de Selena, o rei Theron levantou-se do trono. Um suspiro coletivo percorreu o grande salão. O rei nunca se mexeu durante a apresentação. Theron Kyle sibilou, estendendo a mão para o seu braço. Mas Theron afastou-o. Os seus movimentos já não eram meramente reais. Eram predatórios. Desceu os degraus do estrado em 2 longos passos, o seu olhar varrendo a multidão. Um caçador à procura da sua presa. Os nobres e as damas apressaram-se a sair do seu caminho. Os seus rostos uma mistura de medo e confusão. Passou pelas filas da frente de duquesas, pelos clãs de guerreiros, por todos os que importavam. Os seus sentidos guiaram-no, puxando-o como uma corda invisível para o fundo do salão, perto das grandes portas de serviço que davam para as cozinhas. E lá, encolhida nas sombras atrás de um grande pilar de pedra, ele a viu. Ela não deveria estar ali. A equipe da cozinha havia recebido ordens para ficar longe, mas Ana arrastou Emma para fora para dar uma espiada no espetáculo. Elas estavam escondidas, com medo de serem apanhadas. Ana tremia, mas Emma estava paralisada, seus grandes olhos cinza-tempestade fixos no rei que se aproximava. Ela vestia um simples vestido marrom de criada, todo gasto. Seu cabelo ruivo estava preso em uma trança simples e uma mancha de flor salpicava sua bochecha. Ela estava cercada pelas mulheres mais bonitas e poderosas do mundo. E ainda assim, para o Lycan branco, ela ofuscava todas elas. Seu perfume era um farol, uma canção que sua alma esperava ouvir durante toda a sua vida. Ele parou bem na frente dela. Todo o grande salão prendeu a respiração. O silêncio era absoluto e ensurdecedor. Ele era um homem enorme, o ser mais poderoso do mundo deles, e ela não era nada. Uma ômega silenciosa que ninguém jamais tinha notado. Ele ajoelhou-se lentamente, colocando o rosto ao nível do dela. Ignorou os gemidos de pânico de Ana ao lado dela. Ignorou o olhar furioso de Selena e a expressão assassina no rosto de Lord Valerias. Ele via apenas ela. Ele inspirou profundamente, e o aroma puro e calmante dela o encheu, acalmando a besta inquieta dentro dele e fazendo seu coração humano bater forte no peito. Sua voz, quando ele finalmente falou, era um murmúrio baixo e possessivo que foi ouvido por todos no salão silencioso. Você, ele estendeu sua mão grande e calejada, tocando gentilmente a bochecha dela, seu polegar limpando a mancha de farinha. A pele dela era macia e uma onda de energia pura, a faísca do vínculo, percorreu o seu braço. Emma estremeceu, mas não se afastou. Os seus olhos cinzentos arregalaram-se de choque e o medo prendeu o dele. O rei Theron Blackwood, o Lycan branco do norte, olhou para a silenciosa omega da sua cozinha e declarou com todo o poder e determinação de um rei a fazer um decreto. Minha. A palavra pairou no ar, ecoando no salão cavernoso muito tempo depois de ter sido dita. Minha. Era uma reivindicação, um veredicto e uma declaração de guerra contra todas as expectativas do reino. Por um momento, houve apenas um silêncio atordoado. Então, a barragem do decoro se rompeu. Uma onda de sussurros incrédulos varreu a multidão, rapidamente se transformando em murmúrios indignados. Um servo, um ômega. Enquanto o rei perdia a cabeça, o belo rosto de Selena Dewis se contorceu em uma máscara de pura fúria. Suas unhas, impecavelmente cuidadas, cravaram-se nas palmas das mãos, fazendo-as sangrar. Era um insulto da mais alta ordem. Ser preterida era uma coisa. Ser preterida por um Scolion de cozinha sem nome e mudo era uma humilhação insuportável. Seu pai, Lord Valerias, levantou-se com o rosto roxo de raiva. Isto é um ultraje, uma zombaria da escolha sagrada. Ele gritou, sua voz ecoando pelo salão. Theron nem sequer olhou para ele. Seu mundo inteiro se reduziu à garota aterrorizada diante dele. Emma tremia, seus grandes olhos cinzentos olhando rapidamente para os milhares de rostos hostis que agora a encaravam. Ela parecia um espinho encurralado diante de uma matilha de lobos. Ele ergueu-se em toda a sua altura, o braço movendo-se instintivamente para protegê-la dos olhares venenosos. A sua voz, agora desprovida da suavidade anterior, ecoou pelo salão como um chicote. Silêncio.
A força bruta do seu comando alfa atingiu a assembleia. Os murmúrios cessaram instantaneamente. Todos os lobos na sala, desde o barão mais baixo até o próprio Lord Valerius, foram forçados à submissão, muitos curvando fisicamente a cabeça. Os olhos azuis elétricos examinaram a multidão, frios e mortais. A deusa da lua guiou a minha escolha. O meu Lishin reconheceu a sua companheira. Não há debate. Esta é a minha Luna. Ele voltou-se para Emma, a sua expressão suavizando-se ligeiramente. Estendeu a mão para ela. Venha. Emma olhou para a mão estendida como se fosse uma serpente. Isto não podia estar a acontecer. Era um pesadelo. Ela só queria fugir, desaparecer nas sombras, onde estaria segura, mas o olhar do rei a mantinha presa, e uma atração estranha e aterrorizante emanava dele. O vínculo de companheirismo, ainda incipiente, já envolvia o coração dela. Com a mão a tremer incontrolavelmente, ela a colocou na dele. Os dedos dele fecharam-se em torno dos dela, quentes e fortes. O contacto enviou outra onda por ela, uma mistura vertiginosa de medo e uma sensação desconcertante de pertencimento. Ele gentilmente a puxou para que se levantasse e a conduziu em direção ao Deis. Toda a corte se abriu diante deles como uma maré recuando. Ao passarem, Selena, a fêmea alfa rejeitada, sibilou com voz baixa e cheia de veneno. Vais te arrepender disso, ratinha. Vou destruir-te. Emma estremeceu, mas Theron apertou a sua mão com firmeza, tranquilizador. Uma vez no Deis, Theon colocou Emma ao lado do trono, uma declaração silenciosa da sua nova posição. Ele então virou-se para enfrentar o seu conselho atordoado e a corte furiosa. A escolha está concluída. Ele anunciou em voz alta, não deixando espaço para discussão. Os preparativos para a cerimônia de união começarão imediatamente. Que fique claro que qualquer sinal de desrespeito à minha companheira, os seus olhos fixaram-se diretamente em Lord Valerius. E em seguida, em Selena, será considerado traição à coroa, e eu o punirei como tal. A corte foi dispensada em meio a uma tempestade de caos e descrença. Ael rapidamente organizou a guarda real para escoltar Emma, em estado de choque, para fora do salão, protegendo-a das facadas lançadas por milhares de pares de olhos. Mais tarde naquela noite, Theron encontrou-a nos opulentos aposentos de hóspedes que haviam sido preparados às pressas para ela. Ela estava encolhida num banco de janela, parecendo pequena e perdida em meio a sedas e veludos. Ela havia tomado banho e vestido um vestido de noite simples, mas elegante, mas ainda parecia uma criatura da floresta presa numa gaiola dourada. Ele aproximou-se lentamente, não querendo assustá-la. "Está bem?" perguntou ele, com uma voz mais suave do que qualquer um tinha ouvido em anos. Emma não olhou para ele. Apenas abraçou os joelhos com mais força, com o olhar fixo na lua fora da janela. O silêncio dela era uma parede entre eles, mais espessa e impenetrável do que qualquer pedra de castelo. Theron sentou-se numa cadeira à sua frente, com uma onda de frustração a invadi-lo. Ele era um rei. Comandava exércitos, negociava com dragões e submetia senhores à sua vontade. Mas não fazia ideia de como quebrar o silêncio daquela pequena rapariga. Sei que isto é um choque. Começou a procurar as palavras certas. O meu lobo reconheceu-te. É um vínculo que a nossa espécie reverencia há milênios. Eu próprio não o compreendo totalmente, mas sei que é real. Consigo sentir-te como uma parte da minha própria alma que estava em falta. Ela permaneceu em silêncio, com a postura rígida. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo prateado. Preciso que fales comigo. Diz-me o teu nome. Ele percebeu com um sobressalto que a tinha reivindicado perante o mundo e nem sequer sabia o nome dela. Um servo tinha lhe dito anteriormente, mas ele queria ouvi-lo dela. Queria ouvir a voz que pertencia à alma que o seu Lycan ansiava. Mas ela não lhe deu nada, apenas silêncio. Um silêncio profundo, intenso e comovente. A omega silenciosa que tinha capturado a alma do rei era agora o seu maior mistério. E à medida que os rumores de rebelião começavam a espalhar-se pela sua corte, ele sabia que ela também poderia tornar-se a sua maior fraqueza. Os dias que se seguiram foram uma provação para Emma. Ela foi transferida do seu pequeno quarto de criada para os aposentos da rainha. Uma suíte espaçosa com cama de dossel, varanda privativa e guarda-roupas cheios de vestidos que ela tinha medo de tocar. Os criados que antes lhe davam ordens agora se curvavam diante dela,
com os olhos cheios de uma mistura de medo e ressentimento. A sua vida era um pesadelo acordado de lições. Lições de etiqueta com uma nobre e severa chamada Lady Beatrice. Aulas de história com um velho erudito sábio. Aulas de dança da corte. Durante tudo isso, Emma permaneceu em silêncio, uma aluna diligente, mas desconectada. O seu silêncio foi interpretado pela corte como estupidez, como prova da sua indignidade. Os sussurros a seguiam por toda parte. A rainha muda, a loucura do rei, a bruxa ômega que o enganou. Selena era a sua algoz mais pública. Ela encurralava Emma nos corredores. Suas palavras eram como dardos envenenados. Ainda a fazer de ratinho assustado. Achas mesmo que ele vai ficar contigo? Ele precisa de uma aluna forte, alguém que possa suportá-lo. Herdeiros alfa, não uma ômega muda e quebrada. Ele vai se cansar do seu novo brinquedo em breve, durante um jantar particularmente luxuoso. Selena tropeçou intencionalmente num criado, fazendo com que uma bandeja de sopa quente caísse em direção a Emma. Mas Emma, com a graça e a rapidez silenciosas, aperfeiçoadas por anos a evitar o caos nas cozinhas, moveu-se com rapidez fluida. Ela não se limitou a desviar-se da sopa. Ela girou, apanhando a bandeja que caía com uma mão e estabilizando o criado aterrorizado com a outra. Nem uma única gota se derramou sobre ela ou no chão. Ela colocou a bandeja de volta nas mãos do criado, deu-lhe um pequeno aceno tranquilizador e voltou para o seu lugar. Toda a mesa, incluindo Selena, momentaneamente atordoada, ficou sem palavras. Foi uma pequena vitória, mas mostrou uma graça e uma compostura que ninguém esperava. Theon viu tudo. Ele defendeu-a publicamente, com a sua raiva protetora, um escudo constante. Mas em privado, estava a ficar desesperado. Tentou de tudo para fazê-la falar. Levou-lhe presentes, levou-a para passear nos jardins reais e contou-lhe histórias da sua infância. Sentava-se com ela por horas, simplesmente conversando, esperando por qualquer resposta. Um aceno, um gesto, uma única palavra. Ele não recebia nada. As noites dela eram atormentadas por pesadelos. Ela choramingava durante o sono, lutando contra inimigos invisíveis. Theron, cujos aposentos eram conectados aos dela, frequentemente ficava parado à porta, ouvindo, com o coração partido. O perfume dela, geralmente tão calmante, ficava forte com o medo. Era o cheiro de sangue velho e madeira a arder. Impulsionado pela necessidade de compreendê-la, encarregou Cale de uma investigação secreta. Descubra tudo o que puder sobre ela, ordenou à sua família. De onde ela veio? O registro oficial diz que ela é uma órfã do massacre da aldeia de Ashwood, há 10 anos. Quero saber mais. A investigação de Kyle rapidamente esbarrou numa parede. Os registros do massacre foram selados por ordem do conselho anterior, um conselho no qual Lord Valerius tinha influência significativa. A história oficial era que um bando de selvagens tinha atacado a aldeia remota e não havia sobreviventes, exceto uma menina traumatizada, encontrada escondida na floresta dias depois. Emma Cale, no entanto, foi persistente. Ele encontrou um guarda aposentado, um homem chamado Marcos, que tinha sido um dos primeiros a chegar ao local. Numa reunião clandestina numa taberna tranquila, o velho lobo, com o rosto marcado por memórias sombrias, contou uma história diferente. Não foram bandidos, meu senhor. Beta Marcos disse com voz rouca e olhos assombrados. Os bandidos são desorganizados. Matam por comida ou território. Isto foi uma execução. Todos os homens, mulheres e crianças foram mortos com prata, de forma metódica. Os corpos foram queimados com as suas casas. Recebemos ordens para relatar isso como um ataque de renegados e selamos os registros. Por quê? Perguntou Cale com o sangue gelando nas veias. Não sei, mas a família na cabana maior, o guarda florestal e sua esposa, os assassinos pareciam se concentrar neles. Eram boas pessoas, Robert e Lyra. Mantinham-se reservados, mas a filha deles era especial. Diziam que ela tinha uma voz como a de um pássaro canouro. Nunca encontramos o corpo dela. Emma Kyle respirou fundo. Sim, Marcos confirmou. Esse era o nome dela. A menina que cantava para os pássaros. Aquela que encontramos dias depois escondida num tronco oco coberto de terra e sangue, sem ter dito uma palavra desde então. Enquanto isso, Theon fez a sua própria descoberta. Uma noite, enquanto estava sentado com Emma no conservatório, o lugar favorito dela,
Ele percebeu algo. Ela estava a cuidar de uma flor murcha com as suas pequenas mãos pairando sobre ela. Ela fechou os olhos e um zumbido suave, quase imperceptível, vibrou no ar ao seu redor. Não era um som que saía dos seus lábios, mas mais como uma sensação, um leve zumbido de energia. Para seu espanto, a planta murcha pareceu endireitar as pétalas, abrindo-se ligeiramente, como se estivesse a beber na presença dela. Os seus sentidos Lycan, muito mais sintonizados com a magia antiga do mundo do que os seus sentidos humanos, reconheceram o que estava a acontecer. Era um poder antigo, uma força vital profundamente enraizada, algo que deveria ter desaparecido há séculos. O poder não de um alfa, mas de um verdadeiro ômega, um doador de vida, um curador, não um símbolo de fraqueza, mas uma fonte de profunda força. Ele olhou para ela com sinceridade. Olhou para ela não apenas como sua companheira silenciosa, mas como um quebra-cabeças que o mundo tentara esquecer. O silêncio dela não era uma fraqueza ou resultado de um mero trauma. Era um bloqueio, e ele começou a suspeitar que, fosse o que fosse que ela mantinha escondido, alguém muito poderoso queria que permanecesse enterrado para sempre. Os rumores na corte eram um incômodo, mas os rumores sobre o passado de Emma sugeriam um segredo muito mais mortal. A situação política no reino estava a deteriorar-se. Incentivados pelas maquinações subtis de Lord Valerius, vários lordes poderosos começaram a questionar abertamente a aptidão de Therion para governar. Usaram Emma como desculpa. Um rei que escolhe uma companheira quebrada é um rei que liderará um reino quebrado, tornou-se o seu grito de guerra. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada, e Theon sabia que era uma tentativa mal disfarçada de forçá-lo a renunciar a Emma. Ele entrou na sala do conselho com Emma ao seu lado. Ele insistiu que ela participasse de uma demonstração silenciosa de sua união inquebrável. Ela estava apavorada, com as mãos trêmulas nas dele, mas caminhou com a cabeça erguida, sua dignidade silenciosa em contraste com os rostos zombeteiros dos membros do conselho. Lord Valerius foi o primeiro a falar. Vossa Majestade, ele começou, com a voz cheia de falsa preocupação. Estamos aqui como seus servos leais, preocupados com a estabilidade de Silvermoon. Os ataques dos bandidos estão a aumentar. As nossas fronteiras estão ameaçadas e o povo está inquieto. Eles veem um rei casado com uma ômega silenciosa. Eles veem fraqueza. Eles questionam o seu julgamento. Um dos outros lordes, o Barão Croft, um homem a soldo de Valírias, levantou-se. Imploramos-lhe, meu rei. Afaste-a. Escolha uma lunar e uma alfa adequadas, como a senhora Selena. Forme uma aliança que nos fortalecerá. O controlo de Theron se quebrou. Os seus olhos brilharam e um grunhido baixo ressoou em seu peito. A força pura de sua aura pressionava a sala. Ela é minha companheira. Ela é sua rainha. Vocês querem que eu desafie a vontade da própria deusa da lua. Isso é conversa de traidores. Não somos nós que desafiamos as leis antigas. Valerias jogou sua carta na mesa. Existe um direito antigo, um teste para uma verdadeira luna. Ela deve ser capaz de entoar o hino da unidade para acalmar e comandar o espírito da matilha com a sua voz. Uma muda não pode ser uma lunar. Ela é uma companheira falsa, uma maldição enviada para enfraquecer a sua linhagem. A sala explodiu em concordância. Theon estava encurralado. Era uma lei arcaica que não era usada há séculos, mas estava nos textos. Ele não podia negá-la sem parecer um tirano. Ela não é uma maldição. Theon rosnou, sua forma de Lysien pressionando sua pele, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava o braço do trono. De repente, Selena entrou na sala do conselho sem ser convidada. Ela segurava uma adaga de prata na mão, a ponta coberta por uma substância viscosa e escura. Talvez ela não seja uma maldição, disse ela com um sorriso cruel, mas ela é certamente uma fraqueza. Antes que a guarda real pudesse reagir, ela se lançou. Mas ela não estava a mirar Emma, ela estava a mirar Theron. Ele estava tão concentrado no conselho, tão consumido pela raiva, que o ataque o pegou de surpresa. A adaga coberta com veneno de lobo concentrado mergulhou profundamente em seu lado. Um grito de agonia escapou da garganta de Theron. O veneno era potente, enfraquecendo-o instantaneamente. Ele cambaleou para trás, sua forma de lince recuando seu corpo humano, lutando contra a toxina mágica.
Kyle e os guardas atacaram Selena, mas o dano já estava feito. Ele caiu de joelhos, com a respiração ofegante. O mundo pareceu desacelerar para Emma. Ver Theon ferido, ver o seu sangue vital escorrer para o chão de pedra, quebrou algo dentro dela. Os anos de medo, o trauma que mantinha a sua voz presa numa jaula de silêncio, foram incinerados por um repentino e feroz inferno de amor e raiva protetora. As paredes ao redor do seu coração ruíram. Lord Valerias observava com um sorriso triunfante. O seu plano estava a funcionar perfeitamente. Com Theon enfraquecido ou morto, e a sua companheira escolhida revelada como uma fraude, ele poderia assumir o controle. Emma correu para o lado de Theon, as suas mãos pairando sobre o ferimento dele. O zumbido baixo de energia, o poder de cura que ele tinha visto no conservatório, começou a emanar dela, mais forte do que nunca. Mas não foi suficiente. O veneno era muito forte, muito rápido. Taryn olhou para ela, os seus olhos azuis escurecendo-se com a dor. Emma, sussurrou ele com a voz tensa. Ela olhou do rosto dolorido dele para o sorriso presunçoso de Valerios e o olhar odioso de Selena, que estava presa. Ela viu o reino balançando na ponta de uma faca. Ela viu o homem que a sua alma reconhecia como sua outra metade, morrendo diante dos seus olhos. Ela respirou fundo e abriu a boca. O primeiro som que saiu foi um soluço abafado e rouco, o som de uma voz que não era usada há uma década. Mas então ela superou isso. Concentrou-se na ligação que sentia com Theon, na conexão incipiente com a alcateia que estava destinada a liderar. E então ela falou: "Pare." A palavra não foi gritada, mas atingiu a sala com a força de um trovão. Era uma voz clara e melódica como sinos de prata a tocar numa floresta de inverno. Mas estava impregnada de uma autoridade antiga inegável, o poder inerente de uma verdadeira ômega lunar. Não era o latido autoritário de um alfa. Era um poder mais profundo, que ressoava na alma de cada lobo presente. Todas as pessoas na sala congelaram. O sorriso malicioso de Lord Valerias desapareceu, substituído por um choque total. Os guardas que seguravam Selena afrouxaram o aperto. Kyle ficou a olhar de boca aberta. Emma manteve as mãos sobre o ferimento de Theon e olhou para o conselho. Os seus olhos cinzentos como uma tempestade já não demonstravam medo. Agora brilhavam com um fogo frio. "Ele é o vosso rei", disse ela, a sua voz ficando mais forte a cada palavra, ressoando com poder e verdade. "E eu sou a sua companheira. Vocês falam de leis antigas. Então, vocês testemunharão uma. O sangue de uma luna pode purificar qualquer veneno." Sem hesitar, ela mordeu o próprio pulso, deixando um rasto vermelho. Ela pressionou a ferida contra os lábios de Theon. "Beba", ordenou gentilmente com voz fraca. Theon obedeceu. À medida que o sangue dela, impregnado com a poderosa magia curativa da sua linhagem ancestral, entrava no sistema dele, o efeito foi instantâneo. A palidez cinzenta da sua pele desapareceu. A ferida no seu lado começou a fechar, empurrando a adaga de prata para fora. A sua força voltou, o seu Lycan rugindo de volta à vida dentro dele. Em segundos, ele estava de pé, os olhos brilhando com poder renovado, olhando para Emma com admiração e adoração absoluta. O cadeado do seu passado não estava apenas quebrado, estava destruído, e a voz que emergiu não era a de uma ômega silenciosa, mas de uma rainha. A revelação da voz de Emma e a magia potente que ela continha enviou uma onda de choque pela sala do conselho. Não era apenas uma voz, era uma presença. O hino de unidade que Valerias exigira zombeteiramente não era uma canção de palavras, mas uma ressonância do espírito, e cada sílaba de Emma estava imbuída dele. Os membros da alcateia na sala sentiram as suas energias frenéticas e caóticas acalmarem a sua lealdade ao rei, aguçando-se como uma ponta de lança inquebrável. O rosto de Valerias ficou pálido. Isto era impossível. A rapariga deveria ser uma omega quebrada e inútil. Não isto. "Prendam-nas", rugiu Theon. Agora totalmente recuperado e com a voz retumbante de fúria real. Ele apontou um dedo com garras para Valerias e Selena. Traição. Valerias, percebendo que seu plano estava em ruínas, sacou uma espada escondida. "Tolos, vocês seguem um rei enfeitiçado por um fantasma. A linhagem dela deveria ser exterminada." Ele gritou.
sua compostura finalmente se quebrando. Naquele momento, as últimas peças das memórias fragmentadas de Emma se encaixaram. A voz dele era a mesma voz dos seus pesadelos. O homem que ordenou a morte dos seus pais. Ashwood, disse Emma, com voz clara e fria, cortando o caos. Você estava lá. Não foi um bandido. Foi você. Tu mataste-os. Valério os congelou, os olhos arregalados. Tu lembras-te? Lembro-me de tudo, respondeu ela, a voz cheia de uma década de dor silenciada e força recém-descoberta. Os meus pais, Robert e Lyra, não eram simples guardas florestais. Eram os últimos guardiões dos descendentes da Pedra do Sol da primeira luna. Estavam a esconder-me, a esconder a minha linhagem. Tu não querias um ataque renegado. Querias apagar uma linhagem que detinha um poder maior do que qualquer alfa. O poder de unir, de curar, o verdadeiro poder ômega. Tinhas medo disso. O olhar fixou-se em Valírias. O seu rosto era uma máscara de terrível compreensão e raiva. Tudo fazia sentido. A ambição de Valírias, o seu desejo de desestabilizar o reino, a sua obsessão em instalar a sua filha Alfa como rainha. Ele queria cimentar um governo de pura força bruta. E a linhagem de Emma era a única coisa que poderia realmente desafiar isso. Valíria soltou uma risada aguda e descontrolada. Esse poder morre com você. Ele não se lançou contra Theon, mas contra Emma. Ele nunca chegou até ela. Theon se moveu com a velocidade de um borrão branco. O som de ossos se quebrando ecoou na sala quando a mão de Theron agarrou o braço armado de Valerius, quebrando-o completamente. O homem gritou, caindo no chão. A guarda real, sem mais conflitos, cercou-o e a Selena, prendendo os concorrentes de prata. A ameaça imediata havia acabado, mas o reino ainda estava em tumulto. Ele sabia o que tinha de fazer. Ele ficou ao lado de Emma na grande varanda da cidadela, com vista para a praça central, onde uma enorme multidão ansiosa se reunira. A voz de Silvermoon, amplificada pelo seu poder Lishan, ecoou sobre a multidão. Ele contou tudo a eles. A traição de Valerius. A verdade sobre o massacre de Ashwood e a identidade sagrada de sua companheira. Então, ele passou a palavra a Emma. Ela deu um passo à frente, não mais como a rapariga assustada das cozinhas, mas como uma rainha por direito próprio. Ela não gritou, simplesmente falou. Contou a eles sobre seu passado, sua dor e seu amor pelo rei e pelo reino. A sua voz, cheia da magia inata da sua linhagem, tomou conta da multidão. Não forçou a submissão como uma ordem de um alfa. Convidou a união, acalmou os seus medos, acalmou a sua raiva e despertou uma profunda lealdade instintiva nos seus corações. Eles não apenas a ouviram, eles a sentiram. Sentiam a sua força, a sua compaixão, a sua retidão. Quando ela terminou, houve um momento de profundo silêncio. E então a praça explodiu. Não era a ovação educada para um membro da realeza, mas um rugido ensurdecedor e sincero de aceitação. Eles estavam a aplaudir a sua verdadeira luna. Uma semana depois, sob a luz da lua cheia, a cerimônia de união aconteceu. Não foi um evento político como a escolha, mas um ritual íntimo e sagrado no coração de um antigo círculo de pedras nas profundezas das florestas reais. Emma usava um vestido branco simples, uma coroa de pétalas de lua em seus cabelos ruivos. Theron estava diante dela, seus cabelos prateados brilhando, seus olhos azuis cheios de um amor tão profundo que era tangível. Eles proferiram os votos antigos e quando Theron se inclinou para colocar sua marca em seu pescoço e unir suas almas para a eternidade, Emma o impediu. Espere, ela sussurrou, com um brilho travesso em seus olhos cinza tempestade. Antes que ele pudesse perguntar por quê, ela levantou-se na ponta dos pés, mostrando os seus caninos, ligeiramente alongados, uma característica da sua linhagem ancestral, e marcou o primeiro com uma marca subforme, mais permanente, na lateral do pescoço dele. Era algo inédito, uma ômega a marcar um rei alfa. Mas não era um ato de domínio. Era um ato de igualdade, um símbolo de que ele era tanto dela quanto ela era dele. Theon olhou para ela, chocado, e então um sorriso lento e brilhante se espalhou pelo seu rosto. Ele a puxou para perto e completou o vínculo, sua marca ficando abaixo da dela. A magia deles brilhou, uma aura visível de luz prateada e branca envolvendo-os,
unindo suas almas. O rei Lycan Branco não tinha apenas encontrado sua companheira, ele tinha encontrado sua igual. A silenciosa Omega não tinha apenas encontrado a sua voz, ela tinha encontrado o seu destino. Juntos, eles não eram apenas um rei e uma rainha, mas um equilíbrio de poder e compaixão, de força e cura, prontos para liderar o seu reino para um novo amanhecer. As semanas seguintes à cerimônia de união estabeleceram uma paz nova e desconhecida. A energia frenética da escolha e o terror agudo do golpe foram substituídos pelo trabalho silencioso e constante de curar um reino fraturado. Para Emma, a maior mudança não foram os lençóis de seda ou as reverências diferenciadas, mas o simples ato de acordar ao lado de Terran. Ela observava-o à luz da manhã, o formidável rei Lycan branco, adormecido, os cabelos prateados espalhados sobre o travesseiro, os traços suavizados e tranquilos. O vínculo entre eles era algo vivo, um zumbido constante e caloroso sob a pele dela. Uma conversa silenciosa de almas tão natural quanto respirar. "Estás a olhar", murmurou ele uma manhã, com os olhos ainda fechados. "Estou a admirar", corrigiu ela com a voz ainda uma maravilha suave para ambos. "Nunca pensei que veria o dia em que um rei deixaria a sua companheira marcá-lo primeiro." Os olhos de Theron abriram-se com o seu azul elétrico cheio de um calor que era só dela. Ele capturou a mão dela, dando um beijo na palma. "Este rei nunca soube o quanto estava a perder. A tua marca não é uma corrente, Emma. É uma âncora. Ela me lembra que a minha força é igualada pela tua sabedoria." Este novo equilíbrio logo foi submetido ao seu primeiro grande teste. O julgamento do Lord Valerius e sua filha Selena. O grande salão, que antes fora palco da humilhação dela e da reivindicação dele, foi convertido em um tribunal superior. Ele sentou-se no trono, mas a cadeira ao seu lado, outrora um mero assento de consorte, lhe foi substituída por outra de igual estatura. Emma sentou-se ao lado dele, não atrás dele. Uma declaração clara e deliberada para toda a corte. Valerius foi arrastado perante eles, desafiador e rosnando. Ele havia sido destituído de seus títulos e vestimentas finas, mas sua arrogância permanecia. "Vocês são tolos." Ele cuspiu com os olhos selvagens. "O reino precisa do punho de um alfa, não da canção de ninar de um ômega. Vocês vão nos levar à ruína e eu vou rir do além." O rosto de Theon estava impassível. Ele ouviu a longa lista de crimes. Conspiração de traição, tentativa de regicídio. O massacre da vila de Ashwood. Quando a litania terminou, ele proferiu o seu veredicto com voz fria e definitiva. "Por seus crimes contra a coroa e o povo de Silvermoon. Você, anteriormente Lord Valerius, é condenado à morte. A sua linhagem é destituída do seu nome e terras. Ela termina com você." Em seguida, uma pálida, mas ainda orgulhosa, Selena foi trazida à frente. Ela olhou para Emma com ódio, sua força palpável. Cale leu as acusações contra ela, sua cumplicidade na conspiração e seu ataque direto ao rei. "Por seus crimes." Theron começou a falar com um grunhido baixo. "A pena também é a morte." Um murmúrio percorreu o tribunal. Era justo, mas severo. 2 grandes casas foram extintas num único dia. Mas antes que ele pudesse finalizar a sentença, Emma colocou a mão no seu braço. Ele parou, virando-se para ela. Ela inclinou-se, sussurrando para que apenas ele pudesse ouvir. A corte observou, hipnotizada, enquanto o rei ouvia atentamente a sua aluna, a sua expressão dura suavizando-se lentamente em consideração. Ele endireitou o olhar, fixando-o em Selena. "A minha aluna, no entanto, aconselhou um caminho diferente", anunciou ele, causando outra onda de choque. "Ela acredita que a morte é uma fuga fácil das consequências das suas ações. Não oferece nenhuma lição, apenas um fim." Emma então falou com a sua voz clara, que se espalhou por todos os cantos do salão. "Selena de Valles", ela começou, com um olhar firme e compassivo, mas totalmente decidido. "Tu valorizaste o poder e o estatuto acima de tudo. A tua punição será viver sem isso. Serás destituída do teu nome e enviada para a guarnição de Iron Ridge, na fronteira norte, o posto avançado mais severo do reino. Servirás a eles. Consertarás as roupas dos soldados, cuidarás das suas fogueiras e aprenderás o significado de uma vida dedicada não à ambição, mas ao grupo. Você aprenderá a força da comunidade que procurou destruir."
Era uma sentença brilhante, um destino pior que a morte para uma mulher como Selena. Viver como uma plebeia, uma ninguém forçada a servir pelo resto de seus dias. Era uma sentença de justiça, mas também de misericórdia. Uma chance, por menor que fosse, de redenção. Naquele momento, todo o reino viu o tipo de rainha que agora tinha. Alguém cuja sabedoria temperava o fogo do rei, criando uma chama mais forte e equilibrada. O primeiro decreto oficial de Emma, já que Luna não foi feito na sala do conselho, mas nas cozinhas do castelo. Ela chegou numa tarde sem avisar, vestindo um vestido simples, com Theron atrás dela, como um lobo leal e enorme. O barulho e o clamor das cozinhas cessaram instantaneamente. Marta, a chefe de cozinha, deixou cair uma concha com um estrondo. Os olhos de Emma encontraram Ana, que estava paralisada, segurando um saco de farinha. Emma sorriu calorosamente. Ana, eu esperava que pudesse tomar uma chávena de chá comigo. Lágrimas brotaram nos olhos de Ana enquanto ela fazia uma reverência tão profunda que quase caiu. Emma aproximou-se e ajudou-a a levantar-se, puxando-a para um abraço gentil. Tu foste minha amiga quando eu não tinha nenhuma, sussurrou ela. Isso nunca mudará. Ela passou uma hora naquela cozinha abafada, conversando com os funcionários, perguntando seus nomes, ouvindo suas preocupações sobre a escassez de suprimentos e telhados com goteiras. Ela não agiu como uma rainha. Ela agiu como uma delas, que simplesmente se viu em uma posição diferente. Quando partiu, ela conquistou mais lealdade naquela única hora do que a maioria dos monarcas conquistava em toda a vida. Naquela noite, ela e Theon estavam na varanda, olhando para as luzes cintilantes da cidade abaixo. A guarnição de Iron Ridge. Theon refletiu, balançando a cabeça em admiração. Nem eu teria pensado nisso. Era muito mais cruel e muito mais justo do que uma simples execução. É porque tu és a espada do reino. Theron Emma disse suavemente, encostando a cabeça no ombro dele. Mas eu devo ser o seu escudo. Precisamos dos dois. Ele envolveu-a nos braços, puxando-a para perto. E os bandidos nas fazendas do leste? A minha espada está ansiosa para enfrentá-los. Então o meu escudo irá contigo, ela respondeu. Talvez eles não sejam apenas feras selvagens. Talvez sejam lobos que perderam as suas matilhas, o seu propósito. Talvez precisem da voz de Luna para lembrá-los de onde pertencem, não apenas o rosnado de um alfa para subjugá-los. Theon olhou para ela, a omega silenciosa que havia virado o seu mundo de cabeça para baixo, silenciado a sua corte e capturado a sua alma. Ela estava certa. Durante séculos, os reis Lycan governaram apenas com domínio. Mas agora, o sol encontrou a sua lua. Uma nova era estava a nascer para o reino da lua prateada. Um reinado não apenas de poder, mas de propósito. E a sua história estava apenas a começar. E assim, a ômega silenciosa que ninguém notava tornou-se a rainha Luna que ninguém jamais poderia esquecer. A jornada de Emma das sombras da cozinha para o coração do trono não foi apenas sobre encontrar um rei. Foi sobre encontrar a sua própria voz e abraçar o incrível poder que estava escondido dentro dela o tempo todo. O poderoso rei Lycan Branco aprendeu que a verdadeira força nem sempre se encontra num rugido, mas às vezes na resiliência silenciosa de uma alma que se recusa a ser quebrada. A história deles tornou-se um conto contado por gerações. Uma lenda de um amor que curou um reino e provou que os corações mais extraordinários muitas vezes batem nos lugares mais inesperados. Se ficou cativado pela história de Emma e Theron e acredita no poder de um amor que desafia todas as expectativas, então mostre o seu apoio. Clique no botão Gosto para nos dizer que gostou e partilhe este vídeo com um amigo que adora histórias de destino e força oculta. Mais importante ainda, certifique-se de que subscreve o canal e ativa as notificações para não perder a nossa próxima história épica. Obrigado por ouvir.